Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 5 de janeiro de 2026, segundona aí com rodadinha cheia pra galera ser bem lucrativa com os jogos da NBA. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero agradecer o like e toda a inscrição da galera, mas acima de tudo o nosso clube de membros. Como a gente não bateu a meta de likes no nosso sábado, o nosso vídeo ontem foi exclusivo pra galera que é membro do canal ou VIP. Se você quer ser membro, é só clicar no botão que tá aqui embaixo, seja membro, ou então chamar no contato para ser VIP. Ontem publicamos o nosso vídeo normalmente para a galera ali que ajuda e fortalece o nosso canal. Mas você também pode ajudar de forma gratuita clicando no like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. Ou então hypando o nosso vídeo. Isso também ajuda muito o novo botão ferramenta que a gente tem aqui no YouTube e que ajuda a divulgar o nosso projeto para cada vez mais pessoas. Sempre se baseando em números e estatísticas, preços especiais aí para vocês, R$ 99 para ficar com a gente até o final da temporada, que termina só lá em junho. Então você vai ter acesso aos nossos guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores over, melhores under e muito mais lá no nosso grupo VIP. Ontem, dia sensacional, teve over ali na pontuação do Anthony Edwards, over nas bolas de 3 no Jalen Wells, teve também uma duplinha ali na pontuação do Norman Powell com a boa pontuação do Memphis Grizzlies diante do Los Angeles Lakers, teve também duplinha ali favorável ao Orlando Magic e o Denver Nuggets, que também bateu, grande decepção da noite foi no Shai Gilgeous-Alexander, mas um dia excelente pra galera que é membro lá do canal. Beleza? Bora começar aqui com Pistons e Knicks e também com Rockets e Suns, porque aqui a gente tem uma duplinha para vocês, tá? A gente quer um handicap positivo de mais 10.5 para os Pistons, ou seja, eles podem ganhar o jogo ou perder de no máximo 10 de diferença, só não pode perder de 11 ou mais, e o Amen Thompson, jogador do Houston Rockets que joga em casa, tem que fazer pelo menos 14 pontos. Vamos começar aqui com a nossa análise em cima do confronto entre Knicks e Detroit Pistons. O Knicks, eles não são um grande visitante, assim, para falar a verdade, né? Nos últimos 5 jogos até melhoraram, são 3 vitórias e 2 derrotas, mas eles venceram os Hawks, Pelicans e Indiana Pacers, não são grandes franquias e mesmo assim eles não cobriram esse handicap em nenhum dos últimos 5 jogos consecutivos como visitante. Como eu não me apego apenas a momento, vamos pegar na temporada em geral. Como mandante, o Detroit Pistons é o 5º melhor mandante da NBA, sendo que dentro de casa eles são a 2ª melhor defesa. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas. Só que quando a gente coloca aqui como visitante, a gente tem o New York Knicks como um dos maiores déficits que a gente tem na liga ali, né? Um time que em casa é muito dominante, mas como visitante é um time ali que tá na parte do meio para baixo da tabela ali, com 7 vitórias em 15 jogos, ou seja, eles têm mais derrotas do que vitórias, e acima de tudo, como visitante, a defesa deles é muito ruim, uma das 10 piores da NBA por 100 posses de bola. Como eu disse, eu gosto de ficar a favor de boas defesas. O New York Knicks é um time superior sim, mas fora de casa eles caem bastante, e recentemente eles vêm de uma sequência aí um pouquinho preocupante, sem contar que o Detroit Pistons é o líder da Conferência Leste, o vice-líder é justamente o New York Knicks, é um jogo onde tudo pode acontecer e o mando de quadra, na minha visão, vai fazer muita diferença. São 3 derrotas consecutivas para o New York Knicks, mesmo jogando 2 desses 3 jogos em casa. Eles perderam aí para o Atlanta Hawks e para o Philadelphia 76ers, que são times piores ou então do mesmo nível ali do Detroit Pistons. No geral, acho que são piores, tá? O 76ers é o que mais se aproxima a esse Detroit, enquanto que os Pistons aí vêm numa sequência interessante, 2 vitórias nos últimos 3 jogos, e eles também conseguiram vencer a maioria nos últimos 10, mas acima de tudo, na derrota contra o Heat, cobriram esse handicap. Na derrota contra o Jazz, que foi uma derrota bem preocupante, cobriram esse handicap. E eles também cobriram esse handicap na derrota para os Mavericks, ou seja, em 90% dos últimos 10 jogos que eles tiveram. Beleza? Lembrando também que o Detroit Pistons hoje vem sem o Jalen Duren, essa é a minha grande preocupação para essa partida. É importante você ter um grande protetor de aro contra o New York Knicks, mas eles têm outras dúvidas que podem ser relevantes, como o Caris LeVert, e o Tobias Harris não joga hoje, vamos ficar de olho nisso. Eu não acho que o Detroit Pistons seja favorito para vencer, mas entre cobrir esse handicap e uma vitória ali pagando em torno de 1,20 e pouco dos Knicks, eu prefiro esse handicap, principalmente porque o Josh Hart não joga, e eu ainda acho que existe um pequeno buraco ali nesse time dos Knicks, por exemplo, com o Miles McBride, que vem ganhando muitos minutos. Eu ainda não acho ele esse grande jogador, apesar de estar jogando um bom nível de basquete recente. Já nesse jogo aqui a gente tem um Phoenix Suns que vem cansado, que jogou ontem, que se mobilizou e desenhou toda a sua estratégia para vencer o melhor time da NBA, que é o Oklahoma City Thunders. Não acho que eles vão ter fôlego suficiente para serem dominantes contra o Houston Rockets, apesar de que sim, eles podem competir. Mas eles devem sofrer alguns pontos ali pro Amen Thompson, que nos últimos 9 jogos teve média de 19,8 pontos. Ele conseguiu aí superar essa marca dos 13,5 em 8 desses 9 jogos e marcou
pelo menos 20 pontos aqui em 5 desses 9 também. Quando a gente vai aqui no Betting Pros, ele conseguiu superar essa marca dos 13,5 pontos que a gente busca para hoje, em 13 dos últimos 15 jogos, nos últimos 3 consecutivos, e tem média de 18 pontos na temporada. Ele vive ótimo momento, o Şengün não joga hoje, e certamente eles vão fazer uma marcação especial ali no Kevin Durant. O Dillon Brooks não deve sair da cola dele, então a gente deve ter o Amen Thompson com volume e a obrigação de desafogar um pouco o KD e pontuar bem. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Phoenix Suns foram over nas suas pontuações. E quando a gente pega aqui o próprio Amen Thompson, que ele teve com o Phoenix nessa temporada, ele completou para 28 pontos, sendo um jogador ali interessantíssimo para pontuar bem, e completou para 31 no segundo jogo contra esse mesmo adversário que aconteceu dentro dessa temporada. Beleza? Vamos falar agora a respeito aqui dos outros jogos. Temos Boston Celtics, Chicago Bulls aqui. Previsível, mas é o que a gente tem que fazer, né? Vamos de pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown, ele que vem muito bem na temporada, vem de uma partida aí de 50 pontos, enfrenta hoje uma defesa terrível e tem na linha dele ali de pelo menos 30 pontos pagando 1,80, que eu acho bem interessante. Bom, o Jaylen Brown na temporada, ele tem média de 30,1 pontos, ele superou a marca aqui dos 29,5 pontos, ou seja, marcou pelo menos 30 em 12 dos últimos 15 jogos, e um desses que ele foi under foi por apenas um pontinho, ele foi ejetado ali no finalzinho do jogo, mas no geral ele vem muito bem, né? 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra os Bulls foram over na pontuação. E a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que por 100 posses de bola é um time muito ruim. Jogando fora de casa defensivamente, são uma das 10 piores defesas, e eles são também o time mais rápido da NBA jogando como visitante. Eles, mesmo fora dos seus domínios, tentam transformar um jogo técnico e de precisão, coisa que eles não têm, em um jogo mais físico, para tentar igualar as coisas. No geral, é uma defesa que está entre as 10 piores da NBA e segue também sendo um dos times mais rápidos da liga, então teremos muitas posses de bola por minuto para que o Jaylen Brown consiga pontuar bem. O Jaylen Brown é um cara que gosta de infiltrar, e a gente está falando de um Chicago Bulls que sofre muitos pontos, principalmente por dentro, já que eles não têm muita facilidade ali em proteger o seu aro. Quando a gente vai aqui em opponent shooting, a gente pode observar que a 5 pés da cesta aqui, eles não só sofrem muitos pontos, como eles são um time que mais deixa com que o rival chegue nesse setor. Então, se o Jaylen Brown infiltrar e com frequência, ele deve pontuar bem, já que a gente está falando aqui de um Bulls que é o time mais vazado a menos de 5 pés da cesta em toda a NBA. Fechado? Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida, Toronto Raptors e Atlanta Hawks. Aqui a gente vai passar bem por cima desse jogo, porque tem um detalhe na escalação que vai fazer total diferença para a nossa decisão. Recentemente essas duas franquias se enfrentaram e a gente indicou uma vitória do Toronto Raptors, que bateu jogando em casa sobre as mesmas circunstâncias e pontuando muito bem. Com o Trae Young de fora, mas com um jogador que eu já falei para a galera aqui, eu entendo que ele não vem sendo o protagonista que se espera, mas ele é muito mais importante para esse novo Hawks que melhorou sem o Trae Young do que qualquer outro jogador, que é o Porzingis. Pode perceber, nos jogos em que ele esteve presente, teve aquela sensação de que o Hawks é melhor do que quando tem o Trae Young. Só que quando ele esteve de fora, gerava aquela dúvida. Era um time que tinha problemas na defesa, a gente trouxe números que mostravam como defensivamente eles eram piores sem o Porzingis do que com eles, em relação à média de pontos ali sofridos mesmo. E ele é dúvida para hoje. Se ele não jogar, eu acredito na vitória do Toronto e acredito neles pontuando bem. Eu não tô muito de trabalhar com vitórias nessa temporada, mas 1,67 para um time que é mandante e tem um encaixe legal, para mim faz sentido, tá? O Atlanta não é uma defesa segura, e sem o Porzingis eles vão sofrer muito na defesa, no ataque, e sem o Trae Young eles vão melhorar na defesa, mas ter ainda mais dificuldades no ataque também. Então é todo um cenário específico no qual o Toronto, com a presença do RJ Barrett, geralmente joga melhor. Eles têm muitos jogadores de envergadura alta atuando no garrafão, e é um setor onde o Atlanta tem dificuldade de se defender. Se o Porzingis não jogar, a equipe do Toronto deve ter uma vantagem aqui jogando como mandante. Vamos ficar de olho na escalação, a gente passa para vocês todas as informações no VIP, e também qualquer indicação extra ali com odds superiores a gente também passa para vocês, beleza? Só lembrando, pessoal, a gente vai tentar fazer uma live aqui para vocês, a gente vai tentar fazer uma espécie de plantão, que se der certo a gente vai seguir, né, daqui para frente com essas lives aí durante a semana. Então ativa o sininho, porque a gente vai fazer o seguinte: a galera vai poder mandar pra gente ali, né, através de superchats ou para quem é membro já, perguntando tal jogador faz sentido. A gente vai dar uma estudada rápida aqui em cima dele, não necessariamente a gente vai falar para vocês apostem ou não, porque num bate pronto assim é meio complicado, mas a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas para vocês e trazer contrapontos positivos e negativos. Então, se você apoia esse tipo de live durante a semana, a gente vai tentar trazer nas rodadas de segunda, que são mais recheadas,
clica no botão de like para ajudar a gente a trazer esses conteúdos extras. A meta é de 150 likes e a gente sempre estabelece uma meta que em troca a gente vai dar algum benefício para vocês. E hoje, além dessa live que a gente vai continuar trazendo daqui para frente, a gente pede o like para vocês, porque aí a gente vai lançar promoções exclusivas para a galera que tem interesse no VIP também. Fechado? Tem interesse no VIP? Chama lá no WhatsApp, garanta a sua vaga. Lembrando que essas vagas para a temporada completa são limitadas e a gente sempre traz para vocês os melhores números de estatísticas lá no VIP também. Beleza? Bom, vamos seguir aqui com o OKC e Charlotte Hornets. Só lembrando, pessoal, tem links na descrição de diversas casas de apostas esportivas com cupom Sexto de Trade para vocês ajudarem o canal a seguir existindo e conferirem casas de apostas que muitas vezes podem ter odds melhores e linhas mais interessantes do que as apostas, do que as casas que você já aposta. Fechado? Bom, OKC e Hornets, a gente acredita que depois de uma derrota para o Suns, vai sobrar para o Hornets, porque é difícil o Thunder perder duas seguidas. Então o handicap negativo ali pagando em torno de 50 do Thunder estaria em menos 10.5, menos 11.5, que a gente até acha que pode valer a pena, porque eles podem resolver o jogo cedo hoje. Mas eles vão estar vindo de um back-to-back, eu sei que eles são mandantes e são amplamente favoritos, mas eu prefiro trabalhar com o jogador e insistir no Shai e seus pelo menos 30 pontos, porque é uma tipo que vem dando certo já no médio e longo prazo dentro dessa temporada. Então sim, o OKC é favorito, deve pontuar bem, mas a minha prioridade para esse jogo é pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Bom, ele superou essa marca aqui de pelo menos 30 pontos em 9 dos últimos 14 jogos, em 3 dos últimos 4 também, e ele tem média de 31.9 pontos na temporada até aqui. Contra o Charlotte Hornets, ele fez um jogo lá no começo da temporada com 33 pontos, mesmo jogando apenas 29 minutos. E uma coisa que a gente precisa destacar é o quão ruim na defesa o Charlotte Hornets são, beleza? Quando a gente coloca aqui nas 3 principais distâncias em que o Shai arremessa na área restrita, o Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais seriam tem arremessos convertidos contra o seu patrimônio na liga. No Paint, eles têm também um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender, e a gente sabe que o Shai é o rei do mid-range na NBA atual. A gente também tem o Charlotte como um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender esse setor. Quando a gente coloca aqui estatísticas em gerais, a gente coloca aqui os números mais avançados, a gente está falando aqui de um Charlotte Hornets que tem a 5ª pior defesa por 100 posses de bola da NBA, e quando a gente coloca aqui em play type algumas jogadas nas quais o Shai pode tirar vantagem e pontuar bem, a jogada de pick and roll ball handler, a gente está falando de um Charlotte Hornets que é o 6º time mais vazado para esse tipo de jogada em toda a NBA. E quando a gente vai aqui em players e coloca play type, essa mesma jogada que a gente acabou de analisar, a gente consegue observar que o Shai, em relação a pontos por jogo nesse tipo de jogada, é o 2º maior pontuador da liga, tendo o melhor aproveitamento, né, a melhor eficiência nos arremessos de quadra nesse tipo de lance, dentre os 10 maiores pontuadores da liga em pick and roll handler, beleza? Sendo também aqui, né, um dos 3 que mais tentam esse tipo de arremesso, o que pode facilitar a nossa linha bater para hoje. Fechado? Agora vamos falar aqui a respeito de 76ers e Denver Nuggets, e também vamos falar aqui a respeito dos próximos jogos, mas aqui a gente tem algo diferente para trazer. Clippers e Warriors a gente vai só passar por cima de um jogador que pode ser interessante, mas a análise de fato vai ficar lá para frente. Bom, falando de 76ers e Denver, aqui eu acredito em um jogo bem pontuado, tá? Principalmente porque o mercado trouxe uma oportunidade interessante em relação às linhas pra gente. Então eu espero aqui mais de 220.5 pontos totais para esse duelo. Quando a gente fez a nossa análise, a linha estava ali em 223.5. Eu já acho que aqui é interessante e já acho que vale a pena os riscos. Por quê? Bom, a gente está falando aqui de um Philadelphia 76ers que é um time que, em relação a diversas categorias, eles estão meio que no meio ali da tabela, mas a gente já passa para lá. Em pontos por jogo, o Denver Nuggets é o time que mais pontua na NBA. Tá, eles vão perder muitos pontos aqui com a ausência do Nikola Jokic, mas a gente ainda também vai encaminhar aqui um pouco mais essa análise. Em relação a pontos por jogo, o Philadelphia tem 117 pontos de média, o que também é muito interessante. O Denver Nuggets, nos últimos 15 jogos, eles fizeram 124 pontos de média e sofreram 121.1 de média. Como eu disse, esses últimos 3 jogos não teve o Nikola Jokic na escalação, mas ainda assim, eles conseguiram pontuar razoavelmente bem e sofreram bastante na defesa, tá? A gente tem nesses 15 jogos aqui uma média de mais de 245 pontos por jogo, só que se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos deles sem o Nikola Jokic, vamos colocar aqui without Jokic, a gente já começa a ter uns números que continuam sendo interessantes, tá? Mesmo sem esse jogador que ofensivamente é tão importante. Eles fizeram 110.9 pontos, sofreram 117.9, já dá uma média de mais de 227 pontos nos confrontos em que eles não contavam com o Nikola na escalação. Beleza?
Esse mais de 220,5 pontos teria sido superado contra os Nets, contra o Cleveland, teria sido superado contra o Chicago Bulls, Houston, Portland, Lakers e também aqui contra o Houston, ou seja, em 70% das partidas. Já o 76ers tem muito poder de fogo para ferir esse Denver, que já não é uma grande defesa. Imagina hoje aqui, né, com um garrafão tão órfão, digamos assim. Eles fizeram 117,3 pontos de média nos últimos 10 jogos, sofreram 116,1. Esses 220,5 foram superados nos últimos 4 jogos consecutivos e teriam sido superados aqui nesses outros 4 jogos recortados aqui, ou seja, em 8 dos últimos 10. Não teria sido superado contra o Nets e contra o Bulls, mas no jogo contra o Nets, por exemplo, teria ficado por apenas um pontinho ali. Então, no geral, é um número interessante para a gente acreditar que eles possam produzir bem. Tudo isso eles fizeram, né, contra times que nem são bons ofensivamente falando, como o Memphis e o Dallas, ou times que não são rápidos, como o New York Knicks, que jogam num dos ritmos mais lentos da liga, sendo nesse momento aqui um dos 10 times mais lentos da NBA. O Dallas sendo o terceiro pior ataque por 100 posses de bola, e o Memphis Grizzlies também sendo um dos 10 piores ataques. Mesmo assim, eles superaram essa linha que ela é baixa para a NBA moderna. É muito mais por isso que eu acredito nela do que necessariamente por ser uma linha ali sedutora num geral, né, prospectos gerais. Então sim, talvez seja a tip menos confiável que a gente tem nessa rodada, mas ainda é uma tip que eu gosto bastante em relação a pontos. Talvez seja a que eu acho que mais tem um erro de precificação ali do mercado. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito de Portland Jazz e também Warriors e Clippers. O palpite para essas partidas vai ficar exclusivo lá para o nosso grupo VIP. Mas a gente quer desenhar algumas coisas que podem ser interessantes aqui para vocês. O Warriors joga numa formação baixa, é sempre importante trabalhar com jogadores altos contra eles. A gente tem o Kawhi como principal pontuador, podendo produzir bem. Ele que vem fazendo jogos incríveis recentes, com a média de mais de 30 pontos nos últimos 10 jogos, mais ou menos, ou era 9, se eu não me engano, média até de 36, porque ele fez partidas incríveis e a gente foi muito lucrativo com ele recentemente. Contra os Warriors, ele tem encaixe, mas ele precisa de volume para produzir bem por dentro, porque senão nada vai adiantar. Então, se ele começar arremessando bem, dá para trabalhar com o over dele, porque certamente o Warriors vai sofrer na mão do Kawhi Leonard, que tem a obrigação de pontuar bem em casa contra um time bastante midiático, que é o Golden State. Mas, geralmente, eu gosto de trabalhar com os rebotes contra os Warriors, e a gente tem aqui o Ivica Zubac como nosso jogador preferido para essa partida. Só que a gente precisa ficar de olho. O Zubac está voltando de lesão e ele pode não ter minutagem suficiente. Ele marcou 15,6 pontos de média nos últimos 10 jogos contra os Warriors, teve 12,9 rebotes, a linha dele está em 9,5, teria sido superado nos últimos 6 jogos seguidos. E sim, eu quero muito trabalhar com over em rebotes do Zubac, mas eu preciso de saber se ele vai ter minutagem ou não. Então é aquela famosa tipo que dá para fazer no começo do jogo, mas ficar de olho no ao vivo para fazer cash out. Se você não tem uma casa de aposta que te permite fazer cash out, cria o seu cadastro em uma das que estão aqui embaixo agora, ou então fica de fora dessa tip. Em relação ao aproveitamento nos rebotes, o Warriors é quase um dos 10 piores da NBA. Em relação à defesa versus posição, para centers, a gente está falando de um Golden State, que é o quarto que mais cede rebotes para jogadores dessa posição na NBA. O Ivica Zubac, se a gente for pegar aqui os números dele no Betting Pros, joga numa posição onde 6 dos últimos 7 que enfrentaram o Warriors foram over nos seus rebotes. Mas o Amokelashvili não é um cara que fica muito ali no garrafão. Geralmente ele gosta também de abrir no perímetro, ou seja, as chances dele pegar rebotes eram naturalmente menores. O Zubac tem 11 rebotes de média dentro dessa temporada, e ele conseguiu pelo menos 10 aí em 10 dos últimos 15 jogos. Lembrando que aqui foi o jogo da lesão dele, e aqui foi o jogo em que ele voltou contra o Boston Celtics no dia 4/1, onde ele jogou apenas aí 20 minutos. Então é por isso que eu tô com medo. Ele é um cara de 30 minutos. Vão ficar de olho se de fato ele estará em quadra. Esse over em rebotes contra o Warriors, de toda forma, pode ser interessante. Ou esperem a linha dele baixar ali, porque eu acho que com 20 minutos de jogo, se ele repetir essa dose aqui, ele bate os 8 rebotes. Então pegar uma 7.5, 8.5 ali no máximo é interessante. No ao vivo também não custa nada esperar essa linha baixar um pouquinho. 9.5 pode ser demais. Bom, e aí a gente tem também aqui no jogo entre Portland e Jazz um cenário que a gente tem um jogador que podia produzir muito bem, que é o Deni Avdija e a sua pontuação, mas o mercado trouxe linha de 30 pontos para ele. Vou trabalhar com under? Não, porque o Jazz tem uma defesa horrorosa, mas também não quero trabalhar com over, porque é uma linha aqui, né, de pontuação na qual nos últimos 9 jogos ele praticamente não bateu, né? Só conseguiu superar uma vez aqui contra o fraco Pelicans. E não é como se ele estivesse arremessando mais que o normal, não, tá? Ele tá arremessando ali suas 18 bolas em média. Cara, ele teria que ter um aproveitamento muito alto e matar algumas bolinhas de 3 ali para conseguir bater os 30 pontos com apenas 18 arremessos. Claro que isso é perfeitamente possível contra o Jazz, ele é um cara que infiltra bastante e que cava muita falta, né? Porque
O fato dele infiltrar bastante, ser um jogador alto, faz com que muita gente faça falta nele. Ele tá cobrando uma média de 10 dentro desse recorte. Mas ainda assim, 30 pontos é muito. No ao vivo eu vou esperar baixar para tentar trabalhar com o over dele. Porque a gente tá falando aqui de um Jazz que é uma das piores defesas da liga, a pior nesse momento da competição, um dos 5 times mais rápidos, então teremos muitas posses por minuto. O próprio Blazers joga no ritmo alto e ele vem jogando aqui de point guard, onde a equipe do Utah Jazz é o quarto que mais cede pontos por jogo para jogadores dessa posição. Ele não mata tantas bolas de 3, tá? Eu gosto de trabalhar over em bolas de 3 contra o Jazz, mas não tem nenhum arremessador muito confiável pra gente fazer esse over. Mas de toda forma, o Jazz é o segundo que mais cede bolas de 3 para jogadores dessa posição. Também são dos times mais vazados da liga, uma das piores defesas de perímetro. É muita coisa favorável para que ele pontue bem. Mas de repente, para 30, eu achei um pouquinho demais. Eu gostava mais quando as linhas dele estavam em 25 pontos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou.